E nesse domingo o Bitcoin está subindo. E aí, será que agora estamos decolando de fato ou isso é um voo de galinha? É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou analisar os gráficos, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que vão acontecer essa semana e como eles podem impactar o Bitcoin e as criptomoedas. Vou atualizar sobre as minhas operações de trade. Teve uma mudança recente, tá? Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. E se você quer que eu analise alguma moeda, tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou te responder nos próprios comentários, vou analisar a moeda que você me pedir, ou mesmo vou comentar sobre fundamentos. Eu agora estou estudando os fundamentos de criptomoedas para acumular para o próximo ciclo de alta. Se você tiver alguma dúvida em relação a trade, indicadores, análise gráfica, pode deixar aí embaixo que eu vou fazer o possível para te ajudar, beleza? Em no máximo um dia eu vou estar te respondendo. Então vamos lá, vamos falar da situação do Bitcoin. O que está acontecendo hoje? O Bitcoin está subindo, mas como assim, Tainan? Domingo não deve estar acontecendo nada. E de fato, pessoal, hoje não está acontecendo nada. Tá? O mercado está subindo porque talvez estamos com uma baixa liquidez. E quando a liquidez está baixa, o mercado ele pode fazer esses movimentos aleatórios. Tá? Em final de semana, geralmente, não temos grandes movimentações. Lembrando que, na maior parte do tempo, o Bitcoin ele segue as bolsas americanas e hoje as bolsas americanas estão fechadas. Inclusive, vão ficar fechadas amanhã. Eu vou explicar o motivo daqui a pouco. Mas o fato é, não é um movimento porque está acontecendo algo muito relevante. É simplesmente um movimento porque a liquidez está baixa. Quando a liquidez está baixa, o mercado ele tende a fazer esses movimentos que não tem nenhuma explicação lógica, tá? Mas enfim, vamos começar aqui pela situação do gráfico. Olhando aqui para o gráfico do Bitcoin, a gente continua vendo aqueles padrões ali que indicam reversão, tá? Algumas pessoas aqui veem um ombro, cabeça, ombro grande, né? Que vem desde março de 2023 até o momento. Porém, pessoal, para esse ombro, cabeça, ombro de fato ser rompido, a mínima lá do dia 12 de maio precisa ser rompida, tá? Ele precisa passar ali abaixo dos $25.700 para confirmar o pivô, né, o pullback e ir buscar a região dos $24.000, que é o alvo aí desse padrão, tá? Enquanto isso não acontecer, fica difícil a gente poder confirmar aí que o padrão tá indo buscar o alvo, tá? Mas enfim, a gente vê que esse padrão, como eu disse nos últimos dias, surgiu aqui em uma região de resistência, tá? Um padrão desse, uma região de resistência, no contexto atual, é alarmante, tá? É bem alarmante e, galera, em termos de projeção para os próximos dias, tá? Eu continuo achando que não adianta olhar para o Bitcoin, para as criptomoedas, sem ver, entender o que está acontecendo nas bolsas americanas. Essa subida de hoje mesmo, pessoal, eu acho que ela tem um pouco aí de resposta à subida que a gente teve aí na sexta-feira passada nas bolsas americanas, tá? Inclusive, é algo aí que foi bem controverso, muitas pessoas não entenderam bem o que aconteceu, tá? Mas na sexta passada a gente teve aí algumas notícias boas relativas aos ativos de tecnologia nos Estados Unidos. Isso fez a Nasdaq, que é uma das bolsas que o Bitcoin acompanha, subir, e também o SP500, tá? Na sexta-feira, parece que algumas coisas estavam indicando que aquele problema do teto da dívida dos Estados Unidos ser aumentado pode estar chegando uma solução, tá? Aparentemente estão começando a negociar uma solução e isso animou os mercados, é um dos principais fatores. A gente vê isso nos títulos lá dos Estados Unidos, né? O comportamento diferente. A gente vai para o título de 1 ano, ele estava subindo, de 2 anos estava subindo, de 10 anos estava caindo e o de 30 anos estava caindo. Então a gente vê os títulos longos caindo, o rendimento deles caindo, e os títulos curtos, o rendimento deles subindo, tá? Isso aí é um sinal de que o mercado entendeu ali aquele evento como positivo, pelo menos para o curtíssimo prazo, tá? No curto prazo, o mercado ele está ficando aliviado pelo fato de podermos estarmos chegando a uma conclusão ali, a uma solução para aquele problema do teto da dívida dos Estados Unidos, tá? Muita gente acha que a questão do teto da dívida dos Estados Unidos é uma questão que é inédita, é algo que nunca aconteceu, mas, gente, eu acompanho notícias de economia aí há anos, desde que eu era criança, tá? E eu lembro que em 2011, eu não era criança em 2011, já era adolescente, mas eu lembro quando o Barack Obama era presidente, eles tiveram uma discussão dessa, tá? O Barack Obama teve que conversar com os republicanos lá para eles aceitarem subir o teto da dívida e na última hora subiu, tá? Em 2013 tivemos o mesmo problema, em 2017 quando o Trump era presidente tivemos o mesmo problema, o Trump teve ali que negociar com outros representantes políticos americanos para poder aceitar subir o teto da dívida, tá? Isso basicamente, pessoal, é um problema comum lá nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos é um país que gasta muito mais do que ele arrecada.
E aí a gente tem um exemplo de dois países que gastam muito mais que arrecada. A gente tem aqui do lado do Brasil a Argentina, né, um país com as finanças descontroladas, que gasta muito além do que arrecada, e a gente vê a economia deles destruindo. Os Estados Unidos é como se fosse a Argentina, só que a diferença é que os Estados Unidos, eles podem imprimir dinheiro, tá? Eles podem criar dinheiro. Então, eles têm uma vantagem que os outros países ao redor do mundo não possuem, tá? Eles podem simplesmente criar dinheiro, o dinheiro deles é aceito em todo mundo. Se eles imprimirem um monte de títulos, os governos de outros países, as empresas, as pessoas físicas vão correr para comprar o título deles, para guardar, porque eles consideram seguro, tá? Então isso aí mantém o dinheiro deles relativamente valorizado, e o fato de eles terem cada vez um teto mais alto na dívida não diretamente vai implicar em imprimir mais dinheiro, mas abre espaço para esse tipo de coisa no futuro, se o governo americano quiser, e provavelmente vai querer, porque eles estão sempre imprimindo quantidades gigantescas de dinheiro, não só o governo dos Estados Unidos, mas de todos os países. A diferença é que eles têm esse privilégio de poder imprimir o quanto eles quiserem, porque o dinheiro deles vai continuar sendo aceito, não vai perder tanto valor como acontece com a maioria dos países. Mas enfim, o mercado subiu porque se animou na sexta-feira com essa situação aí de estarmos chegando a uma solução, mas é um problema antigo, pessoal, já aconteceu várias vezes e provavelmente eles vão resolver, tá? Não resolver isso seria algo complicado. Muitas pessoas ficam perguntando, Tainan, qual que é a implicação disso, né? O que vai acontecer se os Estados Unidos dão um calote que seria temporário, tá, gente? Eu particularmente penso que isso poderia favorecer ativos que são independentes do governo americano, tá? Eu penso que os treasuries do governo americano, eles iriam se desvalorizar e iriam exigir um juros mais alto, então os juros teriam que subir nos Estados Unidos, né, até essa situação ser resolvida, porque as pessoas não iriam aceitar os títulos dos Estados Unidos, sabendo que eles deram calote, pagando pouco juros, tá? Então, isso aí poderia ser uma consequência, e ativos como Bitcoin, ouro, tá? Metais preciosos, ativos que não são dependentes do governo americano, eles poderiam se valorizar. Eu vejo esse cenário. Porém, galera, isso é o cenário mais improvável, tá? É extremamente improvável. Como eu disse, já aconteceu milhares de vezes no passado dos Estados Unidos quase darem um default, só que eles sempre acabam resolvendo isso, tá? Eles sempre acabam negociando, aumentam o teto da dívida e vão ali cada vez criando mais dinheiro, criando mais títulos e jogando isso no mundo, o mundo vai absorvendo, tá? Então, eu vejo que essa subida da sexta-feira, ela não é uma subida muito consistente. Quando a gente olha bolsa americana, a gente tem que olhar o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, tá? Os dados macroeconômicos. Na sexta-feira passada, a gente teve um dado de inflação, o famoso PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se vai subir os juros ou não, vindo acima do esperado. Em tempos normais, um dado desse aqui, acima do esperado, assustaria o mercado. Em tese, o mercado era para cair, porque o mercado teria que entender que o Fed vai poder subir os juros por mais tempo, ou deixar ele mais alto do que o mercado espera, ou mesmo deixar ele alto por mais tempo, tá? Só que não, o mercado subiu e, como eu disse, o motivo foi que o mercado se empolgou com o fato de estarmos chegando perto de uma solução para o problema que os Estados Unidos têm, tá? Mas isso aqui, galera, é um baita de um problema, tá? Eu vou falar com vocês. Quando a gente olha aqui, inflação nos Estados Unidos, o núcleo do índice de preços das despesas de consumo pessoal aumentando, depois de mais de um ano que o Fed está subindo os juros em uma das velocidades mais rápidas da história, isso aqui é extremamente preocupante para o que pode acontecer nos próximos tempos, galera. Em junho a gente vai ter mais uma reunião do Fed. O mercado, até pouco tempo atrás, estava esperando que o Fed ia começar a cortar juros. O Fed estava falando que ele não ia nem cortar nem subir, ele ia deixar os juros. Só que já tem pessoas falando que o Fed pode subir os juros, dado que a inflação ela continua muito forte, tá, galera? Então, é uma situação complicada. Esse dado aqui o mercado ignorou na sexta-feira. O mercado estava olhando para a questão ali da dívida dos Estados Unidos, do aumento do teto, porém, é um dado que está aí, tá? Galera, olhem isso daqui, tá? Na base dos últimos 12 meses. A projeção era que a inflação, o núcleo do índice de preços, despesas, consumo pessoal lá dos Estados Unidos ficasse em 4,6%. Ele subiu para 4,7%, galera. No mês passado era 4,6%. Ele subiu para 4,7% esse mês. Isso significa que a inflação, as despesas de consumo pessoal nos Estados Unidos, o núcleo dela está subindo, tá? E o núcleo, geralmente, ele é formado não por bens voláteis, mas por bens que são mais difíceis de você
ter uma queda rápida no preço, tá? Por exemplo, pessoal, a gente teve aí nos últimos tempos, eu não sei se vocês se lembram disso, tá? Vou colocar aqui um índice de commodities, eu esqueci o nome agora desse índice, tá? Da Reuters. Esse índice, galera, ele mede aí o preço das commodities, juntando aí commodities de alimentos, né, produtos aí que são usados como matéria-prima, tá? A gente vê ali que desde a pandemia de 2020, quando os governos começaram a imprimir uma quantidade absurda de dinheiro, esse índice disparou, tá? As commodities subiram de preço. Commodities são trigo, milho, soja, minério de ferro, petróleo, enfim, coisas que são a matéria-prima de quase tudo que a gente usa, tá? Comida, combustível, energia. E agora, desde junho de 2022, a gente está vendo uma queda nesse índice, tá? Isso aqui mostra que o preço de alimentos e combustíveis no mundo ele está caindo desde junho de 2022. Porém, a gente vê uma inflação aqui, o núcleo, que é a inflação que o Fed olha, subindo, tá? Isso aqui está subindo por causa do setor de serviços. Está faltando mão de obra nos Estados Unidos, galera. E nessa semana nós vamos ter dados que mostram justamente como está o mercado de trabalho nos Estados Unidos em relação ao mês passado, o mês de abril, e também alguns dados relativos ao mês de maio, tá? Na segunda-feira, nós não vamos ter nenhum evento, é feriado nos Estados Unidos. Geralmente, quando é feriado nos Estados Unidos, os mercados tendem a ficar mais parados, pois as bolsas americanas, o mercado spot, ele fica fechado, então você tem menos negociação, tá? Então, se acontece movimento em feriado, geralmente esses movimentos aí, eles são armadilhas, tá? Não são movimentos muito confiáveis. A semana começa, de fato, na terça-feira, 30 de maio, quando a gente vai ter a divulgação do dado de confiança do consumidor lá dos Estados Unidos relativo ao mês de maio. É esperado que venha em 99. Tá? Se vier um valor acima disso, mostra que o consumidor americano está confiante e que o mercado de consumo nos Estados Unidos está mais aquecido que o esperado, o que contribui para aumentar a inflação. Tá? Na quarta-feira, nós vamos ter a oferta de empregos JOLTS, que mostra a quantidade de vagas criadas, é um dado também importante, tá? Na quinta-feira a gente vai ter vários dados macroeconômicos, a gente vai ter 3 dados econômicos importantes em um só dia, tá? Vamos ter variação de empregos privados ADP, relativos ao mês de maio, pedidos iniciais para seguro-desemprego, relativo à semana passada, e PMI industrial e ISM, relativo ao mês de maio, tá? Em relação aos dados do mercado de trabalho, galera, é bom que venham abaixo do esperado, é bom que mostre menos criação de vaga, no caso de pedidos iniciais de seguro-desemprego, é bom que ele mostre mais pedidos iniciais de seguro-desemprego. Caso contrário, isso mostra que o mercado de trabalho está aquecido e é o que está movendo a inflação, galera. O núcleo da inflação é a parte mais difícil de se combater da inflação, a gente está vendo aqui. Ela continua acelerando, isso está acontecendo porque o núcleo ele é composto principalmente por coisas relacionadas a contratos, reajuste de contratos, como aluguéis, enfim, essas coisas, e serviços, tá, galera? Os serviços estão puxando a inflação para cima nos Estados Unidos. A inflação da mão de obra é um problema. Isso acontece porque, como eu disse, a taxa de desemprego está muito baixa. Atualmente ela está em 3,4%. Eu me lembro quando eu estava na universidade, o professor mostrou lá no livro, tinha que abaixo de 5% já é considerado pleno emprego, tá? Geralmente quem está desempregado nos Estados Unidos hoje são pessoas que estão procurando um emprego muito específico, um emprego que não é muito comum, ou pessoas que estão procurando um outro emprego melhor, ou pessoas que realmente não querem trabalhar, tá? O cara ganhou muito dinheiro ali em 2020, 2021 com o mercado de criptomoedas, com o mercado financeiro que apresentou altas valorizações, esse cara está querendo ficar de fora. Tá? Não é a pessoa que está procurando emprego, qualquer emprego. Se a pessoa chegar lá nos Estados Unidos hoje, pelo menos nas grandes cidades, falar, eu quero um emprego. Qualquer emprego que seja, ela vai achar, tá? Ela não precisa nem falar inglês, ela vai achar. Não estou incentivando ninguém aí, tá, gente? Só estou falando que o que está acontecendo é que o mercado de trabalho está apertado, falta pessoas para trabalhar. E quando você tem escassez de alguma coisa, os preços sobem. Tá? Se você tem escassez de mão de obra, isso acaba contribuindo para esse núcleo da inflação, que é a parte mais difícil de combater da inflação. E, galera, como eu disse, tá, a inflação que a gente teve ali em 2020, 2021, ela foi causada principalmente pela impressão de dinheiro, pelo aumento da demanda ali pelas commodities, né? E se inflou o preço desses produtos e fez tudo ficar mais caro. Era uma inflação diferente da que a gente parece estar tendo agora, tá? Agora, a gente parece estar entrando em um ciclo aí de inflação inicial nos Estados Unidos. Inflação inicial é aquela inflação que ela se retroalimenta. O núcleo aqui mostra principalmente serviços e coisas relacionadas a contratos, como aluguéis.
Isso acontece porque é uma inflação que está muito mais na cabeça das pessoas do que uma inflação de custo, tá? Não é que o custo, por exemplo, de uma pessoa que trabalha numa empresa está aumentando para ela trabalhar, que ela vai simplesmente falar, olha, patrão, eu quero que aumente meu salário. Não, o que está acontecendo aqui, galera, é que como o nível de desemprego está muito baixo, as pessoas conseguem achar outras propostas pagando melhor, tá? O empregador, quando ele não acha funcionário, ele começa a oferecer mais. Se ele oferece mais, ele chega pro cara lá, você trabalha no meu concorrente, se você me pagar mais, o que eu faço? Eu vou para sua empresa, tá? Então, aí ele chega pro patrão dele e fala, olha, o concorrente me ofereceu pagar mais. Se você não me pagar mais, eu vou embora. O patrão paga mais. E aí você fica nesse ciclo, né? E as pessoas começam a querer reajustes nos aluguéis. A pessoa fala, não, o preço de tudo está subindo, o preço da mão de obra está subindo, eu quero reajustar meu aluguel, tá? E por isso que é uma inflação tão difícil de combater, por isso que o Banco Central dos Estados Unidos está enfrentando uma enorme dificuldade e por isso que a inflação não está caindo tão rápido. Essa não é uma inflação como a de commodities, como a de custos que aconteceu, tá? E por isso que a situação é tão séria, pessoal. E se eles continuarem deixando essa inflação rodar, corre o risco de virar uma inflação igual que a gente teve no Brasil nos anos 80. Tá? Uma inflação que levou ali mais de uma década para ser solucionada. Só foi ser solucionada lá no Plano Real, que se eu não me engano foi em 94, 95, enfim. Não me lembro exatamente quando foi, mas demorou muito, porque é uma inflação muito complexa de se solucionar. Tá? E o pior, quando a gente olha para o mercado de criptomoedas, é isso aqui. O Fear and Greed Index, que é um indicador de sentimento bem generalista, ele mostra o sentimento do mercado está neutro, as pessoas não estão com medo, tá? Tá todo mundo, o mundo afora, empolgado, os mercados subiram muito em 2023, mas a situação continua feia. E será que na próxima reunião de 14 de junho de 2023, daqui a alguns dias, o Fed vai aumentar as taxas de juros? Eu acho que vai depender principalmente dos dados que a gente vai ter na sexta-feira, que vem dia 2 de junho, que na minha visão vem os dados mais importantes do mercado de trabalho. A gente vai ter ganho médio por hora lá nos Estados Unidos, por hora trabalhada. Esse dado mostra que as pessoas estão ganhando mais, se tem um crescimento. Isso aí mostra que a inflação de trabalho está indo a todo vapor, tá? Relatório de empregos não agrícolas, o famoso payroll, se mostrar a criação de vagas maior do que era esperado, isso pode indicar que o mercado de trabalho está ficando mais apertado. E taxa de desemprego, galera. Taxa de desemprego é muito importante. Para vocês terem ideia da taxa de desemprego que foi divulgada em maio, tá? Relativa a abril, a gente teve um decrescimento em abril, tá? O desemprego estava em 3,5 em março, em abril ele caiu para 3,4, tá? E a projeção que o mercado esperava é que ele subisse, então ele caiu mais ainda. Então, isso aqui é uma situação complicada, porque mostra que o mercado de trabalho está ficando num nível de aperto que está impulsionando a inflação. A inflação não está caindo tão rápido, o núcleo é muito difícil de combater e a gente vai saber na sexta-feira. Eu penso que dependendo de como vierem esses dados, principalmente um payroll mostrando uma criação de vagas maior do que esperado, pode acabar derrubando os mercados. Ah, Tainan, mas e se acontecer igual na sexta-feira em que não caiu, tá? Gente, um aviso importante. Agora a gente está tendo essa questão do teto da dívida dos Estados Unidos, que embora seja uma coisa relativamente comum, o mercado ele fica oscilando ali em volta disso, tá? O mercado ele fica tentando precificar ali se acontecer, se não acontecer. Então a gente pode ter isso, vamos dizer assim, ofuscando o que realmente é importante nesse momento, tá? Então a gente tá num contexto difícil para operar. Inclusive, galera, como vocês sabem, tá? Eu sigo apostando na queda. Algumas pessoas acham que isso é porque eu estou enviesado, mas não é. O que está acontecendo atualmente é que a gente tem esses dados que eu mostrei para vocês. Inflação muito alta, taxa de juros no maior nível desde 2007. A gente não sabe onde vai dar isso, tá? E teve uma atualização importante aqui em relação às minhas operações. Não sei se vocês se lembram, tá? Eu estava aqui com mais operações abertas, agora só estou com as 2 operações da Ethereum abertas. Estava com a operação no Bitcoin aberta. E o que aconteceu? O Bitcoin pegou meu stop, só que o meu stop estava no preço de entrada, tá? Então, antes que os haters que ficam tentando adivinhar para onde o mercado vai, que acham que o importante é adivinhar, descobrir, acertar para onde o mercado vai, venham aqui falar alguma bobagem, eu já vou falando. O gerenciamento de risco me fez ganhar, tá? Eu já tinha realizado o alvo 1, o mercado bateu no meu alvo 1 nessa semana e depois que bateu meu alvo 1, eu desci meu stop para o preço de entrada. Então,
eu acabei saindo com um pequeno lucro dessa operação, tá? Os outros alvos não foram realizados, mas o stop estava no preço de entrada. Enfim, eu dei os detalhes no sábado passado, pretendo abrir outra operação em breve, só estou aguardando o mercado dar oportunidade aqui, tá? Mas eu estou vendo aqui uma situação bem complicada, galera. Minhas duas operações na Ethereum, a mesma coisa, tá? Estão com stop no preço de entrada. Quando você olha aqui, o preço de execução da operação, $2.080, meu stop em $2.080, tá? Essa aqui eu iniciei no dia 17 de abril, se eu não me engano, tá? Então, já tem mais de um mês aí que essa operação está aberta. Tem essa outra aqui que eu iniciei no dia 6 de maio, tá? Meu stop nela está em 1.900 e o preço em que eu iniciei a operação também 1.900, tá? Então, tô com stop no lucro. O lucro nessas duas operações já está garantido, porque eu já realizei o alvo 1 em todas. Se cair é lucro, se subir, eu não vou perder muito, tá? Na verdade, eu vou estar fechando tudo aí com lucro menor. No mais, pessoal, desejo uma ótima semana. Se tiverem dúvidas, sugestões, alguma coisa que vocês queiram perguntar, deixem nos comentários, porque agora eu estou respondendo todos os comentários. No mais, desejo um ótimo final de domingo, uma boa semana e bons negócios. Até mais, tchau!